Olá, professor! Olá, professora! Vamos iniciar aqui agora a minha sugestão para a lição 3, que fala sobre medidas de temperatura e problemas de contagem. Conteúdos a ser trabalhado aqui neste momento: leitura e interpretação de temperatura em graus Celsius, a diferença entre temperaturas e problemas de contagem em combinação. Objetivo da atividade: compreender então as variações de temperatura, desenvolvendo estratégias de contagem e registro e representação gráfica. Para essa atividade, a ideia seria construir um diário do clima da cidade, né? Então, durante uma semana, ou caso tenha mais tempo e você queira preparar eles antes, né? Você pode até ampliar para um mês, né? Sem que eles saibam necessariamente ainda o que eles vão trabalhar, tá? Mas a ideia aqui, a princípio, durante uma semana, os alunos registram as temperaturas mínimas e máximas, né? Instiguem eles a pesquisarem, tem aplicativo celular, pode acompanhar no jornal, e geralmente tem a previsão até da semana inteira, mas peça que eles façam essa verificação dia a dia, porque vai ter uma pequena variação, e isso é um outro assunto que vocês podem conversar lá no final, né? Após a coleta desses dados, eles vão comparar as variações, identificar os dias que foram mais quentes, mais frios, podem construir gráficos simples, né, de linhas e colunas, e como um complemento, pode trabalhar ali problemas envolvendo combinações, né? Quais seriam as roupas adequadas para essas diferentes temperaturas? Então a gente já consegue relacionar esses dois assuntos com a mesma atividade. Então primeiro eles vão identificar ali qual foi a temperatura ali ao longo da semana, e aí depois pode sugerir, trazer algumas roupas, dar algumas opções de roupa para que eles façam essas combinações adequadas, colocando roupas de calor, roupas de frio. Se tiver muito calor, será que ele vai utilizar nessa semana uma jaqueta? Então, para o aluno também ter essa ideia de que nem todas as roupas que estarão disponíveis para ele podem pertencer a essa combinação, né? Então, é uma forma de você avançar e aprofundar um pouquinho mais relacionando as duas atividades. Quantidade de aulas sugeridas, de 2 a 3 aulas, porque aí teríamos várias etapas para serem feitas, né? Pode ser adaptado também, caso não queira trabalhar com a combinação junto. Pode ter as aulas podem ser separadas, né? Como uma dessas aulas, como orientação inicial, de como eles vão coletar essas informações, que pode ser lá no início da semana, e aí depois trabalha as outras aulas no final da semana ou na semana seguinte. Se for utilizar a ideia ali de combinação das roupas, então ficariam 3 aulas, né? Então uma para as orientações iniciais, trabalhar essa ideia de pesquisa com eles. A segunda aula para eles registrarem, trazer as informações, elaborarem tabelas, gráficos. E a terceira aula pode envolver a questão de combinações, né? O registro ali seria individual, a análise eles podem fazer em grupo, então a parte de combinações, por exemplo, pode ser um grande grupo, a sala toda junta, e o professor vai instigar os alunos a socializarem, pode ter uma roda de conversa também, para que eles pensem juntos, né, sem a orientação do professor, que, por exemplo, se é uma semana muito fria, talvez não seja o ideal utilizar uma camiseta e um shorts. Agora, se é uma semana muito quente, das opções de roupa, talvez não seja interessante utilizar touca e cachecol. Então, que esse olhar parta dos alunos. Se você perceber que eles tiveram dificuldade em identificar isso, aí você pode soltar essas dicas. Por isso que é interessante que essa análise seja feita em grupo, né, se possível, porque às vezes eles conseguem complementar o raciocínio do colega. Materiais necessários: uma tabela de registro diário, então talvez para a questão de organização dos alunos nessa atividade seja interessante o professor entregar essa tabela pronta para eles, né? Que pode ser impressa, pode ser colada no caderno para não ter risco do aluno perder, e aí ele só faz as anotações, então a tabela bem clara ali, né? Com a data, temperatura máxima, temperatura mínima, né? Isso ajuda eles a se organizarem um pouquinho. O termômetro, se você quiser verificar que eles olhem na sala, né? Então, por exemplo, ao invés de fazer a medição em casa, ver como estava a temperatura no início do dia e no final do dia, aí seria um termômetro real ou um aplicativo. Cartolina ou papel quadriculado para os gráficos, aí vai depender também se vocês querem construir um gráfico maior ou cada um faz seu gráfico individual ali no caderno. E aqui é interessante depois, né, construindo o gráfico, para eles terem essa noção visual da variação de temperatura, né? Então a gente consegue, através do gráfico, trabalhar com essa ideia de qual foi a diferença de temperatura dentro do mesmo dia, ou qual dia teve uma temperatura mais elevada, uma temperatura menor, ou qual dia teve mais variação, né? Tesoura, lápis de cor e régua, para que eles façam a construção ali da atividade, né?
Uma sugestão ali também daí das perguntas seriam essas: qual foi o dia mais quente? Qual foi o dia mais frio? A diferença entre eles, né? Utiliza o gráfico, fica muito mais fácil. E aí a gente já consegue relacionar para os alunos essa ideia, né? De por que um gráfico é importante, qual é a ideia dele daquele recurso como algo visual e que precisa da tabela para ele construir aquele gráfico, né? Então você já consegue aos poucos alimentando essas ideias que mais para frente, né? Ao desenvolver ali do ano deles, eles vão trabalhar também, né? E aí esse tipo de situação vai favorecer tanto a construção do raciocínio lógico como a socialização deles. E é importante porque é algo que pertence ao dia deles, né? Por que é importante eu saber qual é a previsão do tempo? Porque, dependendo da cidade que estiver, pode ter mais variações. Por que é importante eu sair com um casaquinho depois na bolsa, né? Então, para eles terem essa noção que a matemática ela pode facilitar o dia a dia deles. Tá? Então, é uma atividade ali que pode ser desenvolvida por mais tempo também, se quiser. Eles podem fazer a análise comparando também depois por meses, né? Guarda essa tabelinha agora, ali no início do ano. Aí, mais pra frente, repete a atividade para eles compararem em diferentes estações. E aí tem muitas formas de enriquecer essa atividade, tá? Pessoal, essa era a minha proposta para essa lição. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja muito enriquecedor o ambiente da sala de aula de vocês. E encontro vocês no nosso próximo vídeo.